Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar do HCTR. É um fundo de recebíveis, é um fundo que envolve aí no mercado amor e ódio, né? Muitos odeiam loucamente, outros amam de paixão, né? E eu aí na tentativa de ser neutro na análise e na visão que eu vou passar para vocês, né? Eu sou cotista, né? Mas eu vou tentar passar uma visão mais neutra possível. Não é porque eu sou cotista que eu tenho que ficar falando bem, né? O que não me agrada eu vou realmente falar e, e basicamente é esse o intuito do canal, né? Não é ficar falando bem de coisa que eu tenho ou algo do tipo, perfeito? Lembrando que não é porque eu tenho que é recomendação de compra nem de venda, não é, tá? Vocês que devem avaliar aí e fazerem as escolhas e decisões de vocês, tá? Sejam responsáveis aí por suas escolhas, ok? E o objetivo do vídeo é educacional, é eu estudando um pouquinho mais também junto com vocês aí o conteúdo dos fundos imobiliários. Isso para mim é motivador e eu melhoro também nas minhas análises. Então, se puder valorizar, se inscreve no canal e deixa um curtir aí no vídeo que me motiva a continuar o trabalho por aqui, né? Ainda que meu objetivo não seja monetizar ou ter ganhos aí com o YouTube, tá? Vamos seguir, vamos na análise então do HCTR. Bom, como dá para ser visto aí na imagem, né? O HCTR tem uma posição alta nele. Ele e o TORD, que é a posição azul claro, são as duas únicas posições que eu não considero como encarteirada, né? Os demais fundos eles são fundos de carteira, sim. Eu faço controle de percentual, eu não deixo extrapolar um certo limite, então é muito mais controlado. HCTR e TORD não, eu não considero eles como em carteira. Eu considero eles como especulativo, tá? E por considerar eles como especulativo, então eu já vou fazer a primeira ressalva do HCTR. O pessoal fala: Sardinha, você é louco, 10% aí em HCTR, né? Você é doido. Eu não sou doido, né? Por esse ativo ser especulativo para mim, né? E quando a gente faz especulação, o principal ponto é eu acreditar que algumas operações dele podem sim dar um retorno lá na frente bem significativo, né? E aí cotação valorizar e tal. Por ele ser especulativo, eu não fico muito preocupado com rentabilidade atual, eu não fico muito preocupado com, digamos que o fundo está desbalanceado ali em relação à minha carteira, né? Isso não me traz preocupação. A única coisa que me preocupa nesse fundo é manter ele sempre com um valor contábil positivo, né? E o que é um valor contábil positivo? Vou dar um exemplo prático e rápido. Digamos que eu esteja perdendo no valor da cota dele R$ 2.000. Tá? É um exemplo. Em valor de provento, digamos que eu já tenha acumulado proventos R$ 1.500 de provento, né? Esse é um fundo que eu também faço operações de trade. Digamos que em trade eu já tive ganho de R$ 1.000. Então eu tenho ali negativo, eu tenho a desvalorização da cota, que é 2.000. Eu tenho 1.500 positivo de provento e eu tenho 1.000 positivo de valor de trade, ganho com trade, né? Que eu faço inclusive até em outra corretora para não misturar com o que eu tenho nessa posição aí do Banco Inter. Eu tô positivo pelas minhas contas ali, R$ 500, é isso? Até me perdi, foi 2, 1,5, 2,5. Eu tô positivo em R$ 500, né? Então o meu valor contábil nele tá positivo em R$ 500, nesse exemplo que eu dei. É a única coisa que eu me preocupo. Eu quero estar sempre com um valor positivo, valor contábil positivo. Então todo mês, como eu já citei em outro vídeo, a minha planilha ela pega o provento desse FII, ela pega o quanto está a cotação, se valorizou, desvalorizou, ela faz o cálculo. Se eu tiver algum trade, né, se eu fiz algum trade no período, eu também coloco na planilha, então ela tem o valor. E aí essa planilha, que basicamente está toda automatizada, é quase um sistema já, ela pega e ela faz o cálculo para mim
do valor limite para mim sair desse ativo, né? O que é esse valor limite? Se a cotação, um exemplo, se a cotação voltar para 104, eu tenho que sair do ativo, né? Imediatamente, sair com a posição inteira. E quando eu digo sair, é sair no 0 a 0, né? É sair com valor contábil basicamente igual a zero, ou seja, eu vou ter ficado um baita tempo com o fundo, segurado ele ali e tal, feito operação de trade, que já é mais risco, para sair no 0 a 0, né? Então, óbvio que eu não quero que isso aconteça. Só que pelo menos eu tenho a tranquilidade de, né? No pior do cenário, o pior do cenário, eu saio no 0 a 0, né? Eu não saio com aquele sentimento de, nossa, perdi um baita dinheiro ali no HCTR. Talvez o sentimento de deixei de ganhar um baita dinheiro desse tempo todo segurando grana ali, né? Mas é menos pior do que o sentimento de perder dinheiro, de colocar 10 e tirar 5, né? Isso eu sei que não vai acontecer comigo, no pior do cenário. E no melhor do cenário, o que pode acontecer? Cotação continuar melhorando, então o meu valor ali contábil ele só vai positivando cada vez mais. Provento que vai estar caindo todo mês, seja ele alto ou baixo, né? O provento todo mês vai estar caindo, vai estar jogando meu valor contábil para cima. E aí, dessa forma, a gente segue até realmente operações ali que eu estou um pouco apreensivo e acreditando que podem ser interessantes, mostrar se vão ser ou não, né? Se em algum momento elas mostrar que realmente não vão ser interessantes, talvez dê até para mim fazer a liquidação do fundo no preço que tiver, né? Porque o valor contábil já vai estar positivo mesmo. Eu liquido ali do jeito que tiver, do jeito que for. Mas eu acho que dá para levar nessa mesma linha, sem muita preocupação, mesmo que o percentual tá alto aí na carteira. Beleza? Então vamos seguindo e falando um pouco dos comparativos aí do fundo. VP por cota. Eu coloquei um item de atenção aqui, né? Ele é um fundo que ele está indo na contramão, normalmente ele vai na contramão dos demais, porque enquanto o fundo de recebíveis estão perdendo valor de VP por cota, esse aqui está aumentando, né? Tudo bem que ele tem outras operações ali um pouquinho diferenciadas, ele tem fundo imobiliário, ele tem a questão do XBXO ou Serra Verde, que é uma outra característica, mas ainda assim, né, vai um pouquinho na contramão esse VP por cota subindo. Então a gente segue com um item de atenção aqui. Eu faço um comparativo nas minhas análises mais aprofundadas ali dos ativos da carteira e tal, né? Mas fica como um alerta aí, por mais que para mim, cotista, o VP por cota subindo é melhor, né? Significa que o meu dinheiro está valendo mais, o que eu coloquei ele está valendo mais, né? Eu vou ver até onde que eu vou nesses aumentos, porque a gente sabe que, né, o fundo ele cobra taxas ele sobre PL, então se o valor do PL está subindo, né, você sabe que é mais despesa para o fundo. Então pode chegar um momento que essa despesa aqui passa de 15%, já começa a me desagradar, enfim, vamos como item de atenção aí para a gente ver o que esse fundo está aprontando aí. Tá? O P sobre VP está ok, 0,93 está sendo negociado com desconto, está sendo negociado a 113 mais ou menos, e o fundo diz aqui que a cotação, cada cota vale 121,45. O dividend de mensal caiu, mas já era esperado, então estava como ok aqui, porque eu já esperava queda, o mercado inteiro esperava queda. O caixa do fundo está ok, está no patamar que eu considero meio que ideal, né? 2% ali, de 2 a 5 eu considero ideal. Só que quanto mais próximo de 2 melhor, né? Para mim, abaixo de 2 já começa a me preocupar, enfim, tá ótimo aqui. A base de cotistas aumentando bastante, pessoal, é mesmo com notícias, com vídeo, com muita gente falando do XBXO, do circuito de compras, das polêmicas aí policiais que teve recentemente. O pessoal tá entrando no fundo e acreditando, né? Muitos aqui talvez por desinformação, né? Os caça dividend yield, achando que o fundo vai pagar alto ali e vai tomar uma surpresa negativa e absurda nos próximos meses. Mas vamos ver o que vai acontecer, se vai continuar subindo aí os cotistas. Resultado mensal caiu, mas já era esperado, assim como o dividend yield, vai cair ainda mais e é esperado também.
As despesas, como eu já citei, está em patamares abaixo de 15, que eu considero ok, apesar que ainda está alto, considero alto isso aqui para esse fundo, e a gente vai ver no relatório por quê. A alavancagem, o fundo não tem alavancagem de dívida para aumento de posição em nada, né? O que ele tem aqui é um passivo natural ele de contas a pagar e de curto prazo, né? Então entra aqui com 0 ponto alguma coisa. O item de maior preocupação nesse fundo é a concentração em alguns ativos ou devedores. A gente vai falar ali no relatório gerencial. Realmente não me agrada muito algumas coisas aqui. Vacância eu não olho aqui porque ele é preponderante ali em recebíveis. E fiz com HCTR no portfólio 13, né? Um volume até bom de fundos aí que estão envolvidos no HCTR. E uma curiosidade que eu achei bem curioso, né, olhando esse indicador, eu vi que o fundo de fundos da Suno, o SNFF, tem 30 cotas do HCTR. Aí aqui eu acho curioso porque, né, naquela onda de notícias ruins pro HCTR, a Suno foi uma que veio com uma porrada ali de notícia de queima de caixa, né? E ela é um player aí no mercado que tem muita relevância na parte de fundo imobiliário, né? Até pela presença do Baroni como cabeça lá da coisa. Ela deu uma notícia que corroborou ainda mais pro estrago ali, pro derretimento da cota, que foi a notícia da queima de caixa, né? Uma notícia distorcida, porque o fundo estava usando reserva e quase todo fundo trabalha com reserva, né? Mas enfim. E achei interessante também por serem 30 cotas, né? São apenas 30 cotas que o fundo tem. O que seria? É só acho que algum alerta. Bom, eu vou colocar 30 cotas aqui porque eu quero ficar de olho em algo. Mas se eu não tiver, eu não vou olhar talvez. Agora como eu tenho, eu vou olhar. Não sei, não entendi por que o fundo tem 30 cotas do HCTR. Mas ok. Até eu tenho mais, né? Mas ok. Vamos falar um pouquinho do relatório gerencial. Indicadores ali a gente viu que o único que preocupa bastante é a questão da concentração, né? E aí a gente vai ver até mais no relatório gerencial. Falando então do relatório gerencial, a Hectare esse mês ela deu uma repaginação aí no relatório dela, né? Ela mudou bastante o estilo, né? Já estava bem cansado aquele relatório anterior, então ela vem com uma outra cara. Vamos ver se aos poucos também vai melhorando. A gente não quer coisinha colorida ou algo bem desenhado, né? A gente quer também coisas que sejam vantajosas para o nosso bolso, né? Então eu espero que a Hectare, assim como veio melhorando alguns itens do relatório, melhore cada vez mais também para nós cotistas. E o primeiro item que eu já vou destacar que poderia ser uma melhora é essa taxa, né? A taxa do fundo é alta, 1,20 aqui, a soma de administração e de gestão. Esse valor é sobre o PL, o que é um absurdo. O PL do fundo é 2 bilhões e 600 milhões. Então a taxa que é um absurdo de taxa que esse pessoal está levando. Sendo que nós cotistas estamos completamente amargurados ali com uma cotação derretida, né? Então é o primeiro item que eles tinham que mudar. Pelo PL que o fundo tem, essas taxas estão muito altas, está indo muito dinheiro para eles, né? Tem que reduzir isso aqui. E mesmo reduzindo os percentuais, ainda vão estar tendo um ganho muito grande, porque o PL do fundo é gigantesco aqui, né? Então, Hectare, vamos valorizar um pouquinho mais quem acredita e quem está acreditando na tese de vocês, né? Reduz taxa aí pra gente. Taxa de performance. Isso aqui não merece nem comentário, isso aqui é um absurdo, né? 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é absurdo completo, né? Mas não vou nem perder tempo comentando. Então, falando em si do relatório, quais foram os comentários do gestor, né? Primeiro item que ele fala ali, ele fala sobre a distribuição aqui de 1,24, né? Que o fundo divulgou em julho, 1,50 por cota, e ele fala que o fundo tem 70 milhões de lucro contábil acumulado, né? Lembrando que aqui é lucro contábil, né? Lucro contábil não é valor em caixa para pagar, né?
mas é um lucro que de repente eles consigam realizar e convertê-lo para caixa, tá? Dependendo de qual operação que for. O resultado deste mês foi impactado principalmente pela correção monetária, a qual é explicada pela variação do IPCA. Então, eles já citam que o valor do rendimento caiu para 1,50 por causa do IPCA. Eu quero ver nos próximos meses que o IPCA vai ser mais baixo ainda, né? A tendência é que vem até deflação. Quero ver o que vai aprontar, o que eles vão comentar. Mas, pessoal, se você tem esse fundo, se quer entrar nesse fundo, o provento dele vai cair, tá? É questão de tempo, mas vai cair porque eles são indexados exclusivamente em IPCA, que é majoritariamente IPCA. O fundo trouxe nesse mês também um comentário aqui sobre uma operação que ela tá dando um problema, né? Então é o CRI da Carvalho Scan, aqui acho que é o Scan que fala. É um CRI que inclusive já apareceu em outros fundos imobiliários, já está sendo falado aí no mercado. A empresa tem um problema de liquidez. Ela é uma empresa com bons ativos, com grande potencial, mas ela tem problema de liquidez. O fundo aqui citou até de uma forma, eu achei que detalhada, né, um pouquinho dessa situação desse CRI. É um CRI bem pequenininho, ele representa 0,4 aqui do PL do HCTR, então ele não é impactante. Só que eu, particularmente como cotista, né, eu quero que ele nem um centavo dê problema, né? Eu só quero coisas que não deem problema. Então, mesmo sendo pequeno, eu quero que tudo fique bem ali, tudo termine bem. Mas o fundo fez um detalhamento, né? Para quem é cotista, dê uma lida nisso aqui, entenda um pouquinho melhor o cenário. Basicamente é um CRI ali que está com problema de liquidez para pagar o principal ali, a amortização. Teve assembleia para fazer acordo, né, e foi tomado algumas decisões aqui de amortização, de melhora em garantia e coisas do tipo, né? Então dei uma lida para vocês ficarem atentos aí com a situação. O fundo fala também aqui um pouco sobre as aquisições dele no período e ele deixa claro que todas são indexadas ao IPCA. Então o fundo continua na tese central ali de foco completo em IPCA, tá? Descendo mais um pouco, ele fala do Serra Verde e do XBXO, que são fundos imobiliários aí que ele tem. Serra Verde, ele fala da tendência de melhora de vendas ali do Serra Verde e fala também um pouquinho da questão dos feriados do período, né, que depois passou. Eu acho que é o mesmo que o Serra Verde comentou. O Serra Verde não, aqui eu estou confundindo os dois, né? O Serra Verde ele teve uma questão ali de que as vendas de maio, né, elas caíram em relação a abril, porque teve menos feriados e coisas do tipo. Então ele cita aqui também. Só que no geral, né, o pessoal tá reforçando a tendência de melhora de venda líquida. O Serra Verde é um fundo que ele já está há algum tempo sem distribuir provento, né? Então essa distribuição impacta o resultado do HCTR, impacta o resultado do TORD. E é claro, o que a gente espera é que, com essas melhoras que eles indicam, né, que eles estão reforçando a melhora nas tendências das vendas, que isso se converta para nós aqui em boas distribuições. É o que a gente espera para melhorar também nosso provento, principalmente no período, né, se isso acontecer alinhado ao período de queda ali do IPCA, né, talvez ajude um pouquinho a Hectare no equilíbrio de uma distribuição, pelo menos o mínimo aceitável aí dos proventos, tá? E aqui ele fala, né, a não distribuição de dividendos em junho do Serra Verde foi para reinvestir no caixa e desenvolvimento dos demais projetos. Então realmente o Serra Verde usou o dinheiro ali para aportar ali em projetos e seguir no seu pipeline, tá? Já no XBXO ele fala que o foco continua no plano de aumentar a ocupação do shopping, né? O shopping ainda não está com uma ocupação muito boa, tem muita coisa para ser ocupada lá. Eles estão trabalhando nisso. Aqui eles falam que a desaceleração da receita de aluguel foi por questão aí do fluxo depois do Dia das Mães, que reduziu, né? A gente sabe o quanto esses feriados importantes, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e tal, refletem nas vendas. Então
a gente segue acompanhando e vendo aí como que evolui essas ocupações nesse shopping aqui. É uma grande promessa desse fundo, né? Aqui ele colocou um pouquinho das movimentações, né, compra e vendas no período, girou bastante a operação, comprou bastante coisa aqui, vendeu também bastante coisa aqui, ó, vendeu a operação IPCA mais 13, IGPM mais 16, comprou aí, vamos tentar dar uma analisada, IPCA mais 17, uma cota subordinada aqui, montante de 1 milhão, um pouquinho também, IPCA mais 12, enfim, né? É um giro aí de carteira que o fundo faz, né? Comprou bastante coisa, tem até umas operações maiores aqui, ó. IPCA mais 9, cota sênior, GPK, aumento de posição em GPK, já tem exposição em GPK e está colocando mais dinheiro em GPK, 11,50, cota subordinada, enfim, né? Aqui, se não me falha a memória, o Tord vendeu essa posição, não lembro de cabeça, mas acho que o Tord que vendeu essa posição. Enfim, alguns giros aqui nas posições do fundo, tudo atrelado a IPCA. DRE do fundo, o ponto que eu vou destacar aqui, que eu destaquei, né? O fundo fez uma distribuição de 1,50 e ainda assim, para conseguir distribuir 1,50, ele queimou um pouquinho de reserva, né? A mesma coisa aqui no mês passado, ele distribuiu 1,77, aqui 1,75, segurando reserva, ó, segurando um pouquinho de dinheiro em caixa. Então ele segurou dinheiro, ele sabia que ia ter problema mais para frente, aqui ele já queimou um pouquinho desse caixa. Então o fundo segue aí apontando realmente uma desaceleração dos proventos. Tá? Resultado por cota, aqui ele mostra o gráfico aqui com o resultado de cada item aí da carteira, né? Negociação, juros, prêmio, o quanto que cada um representa dentro do resultado final do período, né? Óbvio. Rentabilidade, eu nem passo muito aqui por essa tela, mas eu vou comentar aqui dos proventos, né? A gente vê que ele está no patamar de 1,50, a máxima dele foi 1,77, né, no último ano, 12 meses, e a mínima 1,40, né? Vamos ver o que vem pela frente aqui. Eu acho que vem abaixo desse 1,40. Acho não, né? Já é quase certo que vem abaixo de 1,40. Mas vamos aguardar para ver se isso se confirma. Mas ele vai estar novamente em mínimas aí de provento, né? E aí tende a jogar a cotação para baixo. A carteira desse fundo, a maior parte é em CRI, 75%, 22% em FI e caixa 2%. Né? Subordinação, 55% sênior, 29% subordinada, 11% única e 3% mezanino. Então aqui ele tem uma parcela até alta, né, 29% aqui em subordinada. Né? Isso daqui é o risco mais alto que ele abraça ali para conseguir distribuir mais. Tá totalmente aqui. Tá? Os indexadores. IPCA 89%, então o restante é tudo pequenininho, a maior parte é IPCA. Né? Faixa de obra, que ele colocou dois gráficos aqui que visa passar uma visão de quais são as situações quanto a obras e quanto a percentual de obras e percentual de vendas das operações. Né? Então a gente vê que grande parte das operações desse fundo já estão com obra 100% concluída, né? 69% já está com obra 100% concluída, isso é ótimo, né? O risco diminui, porque quando está com obra rodando, você fica mais exposto a risco de obra, né? As operações são mais expostas a risco. E faixa de venda, a gente vê aqui que tem um percentual de 32% já 100% vendido, né? Aí ele também mostra as alocações em cada faixa de venda. O grosso realmente está de 80% até 100%. Ó. Isso aqui dá 30 mais 20, 50, 70. 70% das operações dele, do fundo, já estão de 80% acima vendido.
né? Então traz um pouquinho mais de tranquilidade quanto ao percentual de venda. É claro que pode acontecer de vir distratos ali e tal, né? Mas a ideia é passar um pouquinho mais de uma visão de segurança aqui, né, para o cotista. O segmento, eles mostram cada um dos segmentos. O maior segmento é corporativo, seguido de multipropriedade, seguido de loteamento, né? Esses dois aqui bem arriscados, multipropriedade e loteamento. FIIs, aqui ele mostra um pouco da carteira de fundo imobiliário, né? 37% XBXO, 29% Serra Verde, e HC/HG aqui 13%, né? Aqui não é o percentual na carteira total do fundo, tá? É o percentual em relação a fundos imobiliários, tá? 37% é o XBXO. A diversificação por localidade, ele coloca aqui, é até complicadinho de ver, porque ele coloca por cores aqui, cores um pouquinho próximas, ó. Mas dá para ter uma ideia basicamente aqui da situação por cores. E tem uma diversificação bem grande aqui, né, no mapa do Brasil. A carteira do fundo, né? Quando a gente olha ela separada, né, que você bate o olho, né, principalmente quem não analisa muito a fundo, olha aqui e fala, a exposição maior aqui é 6%, aí continua olhando a carteira. A exposição maior aqui é 7%. O fundo está tranquilo, né? Mas na verdade não, pessoal. Esse fundo ele tem bastante concentração em ativos iguais. Então aqui, ó, eu grifei alguns, ó, GPK, GPK e GPK, né? É concentração no mesmo devedor. É pouquinho aqui, ó, 3 mais 3 aqui, ó, igualando 6, mais 3,5, 9,5 aqui no GPK. O GPK tem envolvimento com Serra Verde, né? Então já são mais 9 mais 6 aqui, 0,74 de Serra Verde. Então assim, são essas concentrações que eu falo ali como perigosas nos comparativos. A mesma coisa isso aqui, ó. Circuito de compras 1, circuito de compras 2. Circuito de compras 2, né? Só aqui, ó, dá 6,8%. Vamos ver se tem mais algum perdido. Acho que não. Ó, não tem. Então deu 6,8. Só que aqui, ó, o XBXO também é o circuito de compras, né? Que já dá mais 8,57. Então esse aqui, ó, já dá mais de 15% também, né, de exposição. Além do que, a gente está falando aqui, ó, na parte de fundo imobiliário, né, os CRIs, não. Os CRIs são rentáveis. Mas aqui na parte de fundo imobiliário, Serra Verde já está há 3, 4 meses sem distribuir provento. XBXO nunca distribuiu provento, porque é um empreendimento novo. E está longe, ao meu ver, de começar a distribuir provento. Então, é uma alocação até alta de PL para um ativo que nem rentabilizar, não rentabiliza, né? Esperamos que quando começar e quando deslanchar a rentabilização, compense o tempo perdido. Mas, por hora, é só uma especulação. E aí, negociação no secundário, né? Não passo muito por isso, é o valor da cota. Apesar desse fundo já teve picos aí de ser negociado aqui abaixo de 100, enfim, né? Depois que ele subiu aqui acima de 100, ó, só uma vez em maio de 2022 ele caiu aqui drasticamente, aí voltou a subir, se recuperou um pouquinho, mas ainda assim a cotação dele está longe de ser de chegar próximo até do valor patrimonial. Ele falta vários reais para chegar no valor patrimonial. E aqui o fundo dá uma descrição dos ativos, né? Como eu sempre falo, não vou comentar aqui todos, né? O fundo dá um detalhamento aqui de garantias e tal. Mas é importante que quem é cotista, né, olhe operação por operação, esteja atento ali a garantias. Uma operação igual a que ele citou lá em cima da Carvalho, né, que está dando problema, vem aqui e vê se o gestor colocou alguma coisa, ó, Carvalho Skin aqui, né?
ver o que o gestor colocou, se ele colocou algum dado extra aqui que pode ajudar na visão, né? Aparentemente não, ele só citou das garantias aqui mesmo, aval do controlador, fluxo de aluguéis e tal. Aqui tem o código, né, do CRI, de repente dá para pesquisar. Tem muita securitizadora que libera ali os dados do CRI para a gente pesquisar, né? Então tem o código dele. Enfim, se você é cotista, fique atento, acompanhe mesmo, porque é o seu dinheiro que está em jogo, né? O cotista, o gestor, a única coisa que ele tem a perder, né, no pior dos piores, é ali dar um problema grave que tenha que ou trocar de gestão ou liquidar o fundo, ele perde a bocadinha ali de arrecadação, mas quem realmente está perdendo dinheiro mesmo, né, principalmente está sendo o cotista. Então, vamos ficar atento, vamos ficar de olho, quando tiver que cobrar, vamos cobrar lá no RI, né? Ainda não precisei ter contatos com o RI desse pessoal para ver se demoram para responder, se respondem, se não respondem e tal. Mas vamos acompanhando aí. E qualquer novidade a gente vai se falando, pessoal. Se puderem, qualquer coisa que acontecer, me mandem também. Manda por pergunta e tal. Como o canal é bem pequenininho, eu consigo ver tudo, ok? E a gente vai se falando. Forte abraço a todos, bons investimentos, até mais.